Olá, eu sou Maísa, esse é o Porque Leio e trouxe a lista dos livros que eu pretendo ler em junho. Antes de mais nada, recados rápidos. É a primeira vez por aqui? Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Essas informações sempre ficam aqui na caixa de descrição, junto com o meu link da Amazon, se você pretende comprar qualquer coisa por lá e puder usar o meu link, eu agradeço muito. E também te peço a gentileza, se estiver assistindo através do celular, assim que você curtir, deve aparecer a ferramenta de hypar, uma nova funcionalidade do YouTube que vai ajudar muito esse canal que está em crescimento. Bom, como sempre, eu trago a lista dos livros que eu pretendo ler e talvez empolgada pelo fato de que em maio eu consegui ler bastante, né? Foram 12 livros finalizados. Trouxe uma lista ousada, como há muito tempo eu não fazia. Se vai dar certo, a gente só vai saber disso mesmo no final do mês. Mas coloquei livros que eu tô com muita vontade de ler, alguns deles eram promessas aí daquelas listas que a gente faz de metas para o ano. Bora falar desses livros? O primeiro é o Dick, de Michael McDowell, publicado pela Arqueiro. É o segundo livro da série Blackwater. Eu li o primeiro livro no mês passado, um grande drama familiar. Aqui nós vamos conhecer a saga da família Cascay, que vive numa cidade que chama Perdido, que foi atingida por uma enchente no primeiro livro. E após essa enchente, surge uma mulher misteriosa que vai acabar entrando ali no embate direto com a matriarca dos Cascay. Então, o primeiro livro foi muito interessante porque, além desse drama, a gente tem uma pitadinha de horror, que acredito que vai ser desenvolvido aí ao longo da série. Por conta disso, coloquei o Dick, estou muito interessada em ver o que vem por aí. E eu adoro as capas, porque o pessoal da Arqueiro falou que elas foram concebidas com elementos da história. E eu fico tentando adivinhar o que vem por aí. Agora, um livro que estava na minha lista de 25 para 2025, se não me engano, foi essa. Eu coloquei Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, publicado pela Companhia das Letras. Eu ainda não li nenhuma história do autor, tenho 3 livros dele aqui, um inclusive que foi super elogiado pela minha filha. Resolvi começar por esse, que tem aí elogios mais recentes, então coloquei Clara e o Sol, principalmente porque a gente vai entrar na seara da discussão de inteligências artificiais. Aqui nós temos uma IA, que é a Clara, que vai ser levada para uma família, mas parece que ela vai tomar uma atitude inesperada e isso vai assustar muito as pessoas. Um livro sobre empatia e amizade, Clara e o Sol, é uma poderosa reflexão sobre os limites do ser humano e do que estamos dispostos a fazer por nossos melhores amigos. A tradução é da Ana Guadalupe. E tá aí, um livro da minha lista, queria ler há algum tempo. Eu gosto muito dos livros do Kazuo que tem esse corte colorido, né? Acho que todos eles têm, pelo menos até o momento. E é isso, um livro sobre inteligência artificial nesse momento, achei pertinente. Depois, uma autora que divide muito opiniões por aí. Estou falando de Leigh Bardugo e escolhi O Familiar, publicado pela Planeta Minotauro, para ser lido agora também no mês de junho. Essa é uma fantasia em volume único que vai envolver uma mulher, que é a Luzia, que ela tem uma certa habilidade. Isso vai chamar a atenção primeiro da patroa dela, depois ela vai chamar a atenção do secretário do rei da Espanha, até que ela vai ter de pedir ajuda a um imortal, que é o Sant'Angelo, um imortal amargurado cujos segredos e fascínio podem ser tão perigosos quanto os inimigos que enfrentam. Tinham me falado que era vampiro, depois me disseram que não era bem isso. Tô curiosa, gosto da escrita da autora. A tradução é da Isadora Próspero e ele vem, né, com esse ar assim bem diferentão. Bom, é um livro que eu pretendo ler agora em junho. Na Bienal do Livro do ano passado, eu estive em companhia de pessoas incríveis, entre elas a Aline e a Kelly, 2 queridas que também produzem conteúdo tanto no YouTube quanto no Instagram. Vou deixar o link do canal delas para vocês conhecerem. E nós nos conhecemos lá, ficamos super amigas e acabamos conhecendo alguns autores. Entre eles, nós conhecemos a Renata de Luca,
que nos ofereceu o livro dela para ser lido, então nós vamos passando de uma para outra. A Kelly já leu, passou para mim, agora eu vou fazer a leitura. E como eu provavelmente vou encontrar a Aline na Bienal do Rio de Janeiro, vou aproveitar e já entregar o livro em mãos para ela. Então, A Vingança é Verde Esmeralda, que começa do jeito certo, com um escândalo de morte. Uma jovem princesa árabe acusa na web seu poderoso marido de assassinato. Então tá aqui, a Renata fez uma dedicatória pra gente, já tem um bilhetinho da Kelly, coloquei pra ler, pra aproveitar e já com essa história bem quente entregar pra Aline, pra também fazer a leitura. Então, A Vingança é Verde e Esmeralda. Aqui a gente vê a Renata. O próximo livro, ele tá em alguma promessa de meta para esse ano, já me esqueci qual, eu acho que de 25 para 2025 também. Tô falando da Enciclopédia das Fadas, de Emily Wilde, da autora Rita Fawcett, publicado pela Planeta Minotauro. Olha que capa fofa! É o primeiro livro de uma série, eu sei que o segundo já foi publicado lá fora, deve chegar ainda esse ano, mas a editora ainda não falou nada. Uma história repleta de magia, romance e personagens impossíveis de não amar. Parece que o segundo, inclusive, tem uma nota melhor ainda que esse daqui. São personagens que vão atrás de histórias relacionadas a feéricos. Então, eles são chamados de ocultos, a espécie mais rara de fadas que existe. Esses dois personagens, tanto a Emily quanto o Wendell, estão numa floresta, e os dois são rivais acadêmicos, mas eles vão ter de acabar juntando forças para encontrar esses ocultos. A tradução é do P.T. Rissati, e aqui a gente vê um pouquinho de como é essa história. Parece bem apertadinho, né? Mas são menos de 300 páginas. Coloquei aí para ler, porque eu gostei muito desse mistério, dessas indicações e do fato de que o segundo pode estar vindo aí. O próximo livro é também de uma dessas promessas de meta. Foram livros que eu queria muito ter lido em 2024, mas acabaram ficando para 2025. Eu tô falando de O Casal Perfeito, de Ellen Hildebrand, publicado pela editora Arqueiro. Inclusive, saiu uma adaptação, não sei se foi filme, se foi série. Acredito que tenha sido série pela Netflix. Então nós temos aqui um suspense mistério rondando o casamento de um dos filhos de uma família muito rica. Eles alugam um local para fazer a cerimônia de casamento do filho, mas na manhã do casamento, uma das madrinhas aparece morta e parece que essa madrinha era justamente da noiva. Então, mistérios envolvendo pessoas muito ricas, provavelmente que tentarão atrapalhar bastante ali o trabalho da polícia, e tá aí. Eu gostei muito dessa capa. A tradução é da Camila Fernandes e é ler e conferir a série depois. Agora uma leitura que é uma continuação. A ideia é, inclusive, finalizar a trilogia esse ano. No ano passado, nós fizemos leitura coletiva de Belladonna, lá no Fantasticai, e acabou que a gente decidiu não dar continuidade à série. Mas eu tinha apontado ele como um dos lançamentos para esse ano e acabei colocando Purpúria, A Trama do Destino, da Adaline Grace, publicado pela Plataforma 21. Porque provavelmente vai sair uma news aí de toda a trilogia. Então vou fazer a leitura do segundo livro agora em junho e certamente em julho devo finalizar a trilogia. Então Purpúria, as capas são belíssimas, né? É um romance gótico, a tradução é de Lavínia Fávero. E claro, a gente não pode falar muita coisa dessa história porque ela é uma continuação. Fato é que no primeiro livro a gente tem uma protagonista que tem a capacidade, a habilidade de ver a morte. E vai acabar entrando ali numa história de suspense, mistério, mas também de romance. Então, essa é uma leitura que tá vindo aí. Leitura coletiva do Fantasticai, tô curiosíssima sobre essa história. No primeiro momento eu não tava muito não, mas eu li a dedicatória da autora, achei incrível. Estou falando de Inimigo Imortal, da Tigesh Girman, publicado pela Galera Record. Eu acabei comprando essa edição em capa dura, porque eu sou fã das edições em capa dura, de colecionador. Ele vinha com essa pintura trilateral, achei belíssima. Preze mais por conhecimento do que por sangue. Se precisar sangrar, use o sangue como tinta. Então aqui sim nós temos com certeza uma história com vampiros. A tradução é da Thaís Brito. E olha só a introdução da autora. Para as meninas negras que sempre se encantaram pela beleza sombria dos vampiros, desta vez os imortais se parecem conosco.
e para minhas garotas abexa que ousam ocupar novos e maravilhosos espaços. Mantenham a cabeça erguida e deixem que vejam vocês. Achei sensacional. Aqui a gente vê um pouquinho dessa instituição. E é isso, é uma história de rivais para amantes, sendo que um desses rivais é justamente um vampiro. Olha só a introdução da história. Vai ser leitura coletiva do Fantasticai. Se você tiver vontade de ler com a gente, as informações sempre saem lá pelo perfil do Fantasticai. Mas também qualquer coisa é só me chamar lá na DM. Outra leitura que eu vou fazer para a news da Livraria Leitura. Então esse mês estou fazendo 2 leituras, mas é porque uma delas a resenha vai vir ainda bem para frente. Essa daqui é uma resenha do próximo mês. Estou falando de O Rouxinol e o Monstro da Biblioteca, de K.A. Linde, publicado pela Plataforma 21. Também uma história que tem aí uma série de personagens míticos, entre eles lobisomens, vampiros, mas parece que ele tem um monte de outros também. Existem lendas no nosso mundo, contos de feras e belas, criaturas e histórias que tirariam seu sono. Todas essas histórias, bom, têm um grão de verdade. A tradução é da Isadora Próspero e também a gente começa com uma dedicatória ótima, né? As garotas que se apaixonaram pela biblioteca antes de se apaixonarem pela fera. E aqui a gente vê a introdução do capítulo. Bom, então é o primeiro volume de uma série indicado para maiores de 18 anos, romantasia dark, proximidade forçada, fantasia urbana sobrenatural, monstros e ladras. Ah, adorei. E um calhamaço. Nós temos aí quase 500 páginas. Bom, no último vídeo eu fiz o anúncio do Catarse do Fantasticai. Então, deixei claro que o Fantasticai, enquanto grupo aberto, vai permanecer, porque o que a gente quer é se encantar pelas histórias de fantasia. É um grupo voltado para a leitura de fantasias, todas elas. Sejam fantasias sobrenaturais, fantasias épicas, romantasias, não tem problema. Lá a gente está lendo de tudo um pouco. Mas eu e a Juliana, que criamos o grupo, sentimos a necessidade de dar um outro passo, porque nós gostaríamos muito de sortear livros, de deixar a escolha das leituras por conta do grupo, de ter um livro viajante. E para isso nós abrimos uma perninha do Fantasticai lá no Catarse. Vou deixar o link aqui no box de informação. Então, se você tiver interesse, nós temos os mais variados valores que vão permitir a produção de mimos, de brindes muito fofos. Nós tivemos recentemente uma mudança da identidade visual do Fantasticai, um dragãozinho mega fofo. Dá uma olhada nele aqui, tá? A coisa mais linda, feita por uma grande amiga. Bom, e esse dragãozinho tá querendo voar para novos ares. Então, o Catarse do Fantasticai já está no ar e nós temos a nossa primeira leitura escolhida. Vai ser A Linguagem dos Dragões, de S.F. Williamson, publicado pela Galera Record. O primeiro livro, eu acho que é o de uma trilogia, e se não me engano, nem o segundo livro ainda foi publicado lá fora. A Galera Record trouxe esse livro, essa história bem rápido. E é uma história interessante, ela não é uma romantasia, é uma fantasia que vai trabalhar com dragões, claro, e que vai trazer também a questão da tradução. Então a protagonista, ela é fluente também na linguagem dos dragões. E ela vai acabar se envolvendo numa guerra que vem se desenvolvendo aí há anos e anos, milhares de anos, entre humanos e dragões. E por conta dessa capacidade dela de traduzir, é ela que sabe, é ela que consegue conversar com esses dragões. E ela vai acabar se metendo aí numa rebelião, porque para tentar salvar os pais, ela acaba soltando uma dragoa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Fiquei empolgadíssima. A Juliana também gostou muito dessa ideia. Então, a primeira leitura do Fantasticai no Catarse passou pela nossa curadoria. Daí em diante, o próprio grupo que vai fazer a escolha dessas leituras. Mas tá aí A Linguagem dos Dragões, que comece a revolução. Ah, eu adorei. A tradução é do Carlos César da Silva. E ele começa com a mensagem, né? Aqui há dragões. Bom, pro nosso dragãozinho, nada como começar com uma história de dragões. E como eu estava me sentindo muito ousada, já que no mês passado eu fiz a leitura de 12 livros, por que não colocar um 11º?
E por isso, e também pensando na presença da autora na Bienal do Rio de Janeiro, eu coloquei Assassinato na Família, da Cara Hunter, publicado pela editora Trama. Eu já li os 3 primeiros livros da autora, gosto muito, principalmente em Um Porão Escuro. Eu acho que dos 3 é o melhor. E tô muito curiosa porque esse daqui é um livro escrito de uma forma bem diferente. Ele vem com uma proposta de trazer o leitor como uma das peças a desvendar este crime. Achei super curioso, gosto muito da escrita da Cara Hunter. A tradução é do Edmundo Barreiros. E aqui a gente vê um pouquinho da abertura, né? Então, há um assassinato, 10 meses se passam e nós temos uma série de true crime e a gente vai ver justamente essas peças, entre outras coisas. Mas tem recortes de conversas, tem de tudo um pouco. Troca de e-mails. E por conta da presença da Cara Hunter na Bienal, resolvi colocar essa história também entre as listas dos livros que eu pretendo ler. E parece, se eu vi isso em algum lugar, não sei se essa história é fato, que vai ter um escape room baseado nos livros da Cara Hunter. Nossa, eu quero chegar lá e tirar total. Por conta disso, coloquei Assassinato na Família, livro de suspense e mistério publicado pela editora Trama. Um recorte rápido, eu acabei esquecendo de falar de Mistborn. Estamos fazendo a leitura de Mistborn lá no Fantasticai. A leitura deve terminar no dia 19 de junho. E já no dia 26 a gente começa a leitura de O Poço da Ascensão. Então vamos aí com esse calhamaço, uma história que eu estou revisitando, uma leitura aberta do Fantasticai. Vai começar no final do mês, para dar tempo de ler Mistborn, deliciar com essa história. Muita gente no grupo tá lendo pela primeira vez. A tradução é do PT Rissati. E aí a gente tem a continuação da leitura desse grande, já vou chamar de clássico, sinto muito, da fantasia épica. E é isso, esses foram os livros escolhidos. Resolvi permanecer ousada, já que eu li 12 livros no mês de maio, por que não repetir a dose no mês de junho? Claro que esse mês nós temos um dificultador, que é a Bienal do Rio de Janeiro. Eu pretendo estar lá entre os dias 18 e 22. Então, se você estiver passeando por lá, vem me procurar. Vai ter marcador, vai ter bottom. E pode vir me procurar para a gente conversar, para trocar aquelas ideias, trocar muitas dicas de livros. E para quem não puder estar presente na Bienal, eu pretendo fazer um acompanhamento diário entre os dias 18 e 22. Então, com muitos stories, com muitos vídeos curtos. Me acompanhem lá pelo Instagram. Depois eu devo fazer um grande apanhado aqui para o YouTube também. E é isso. Lembrando sempre que eu deixo o link de compra na Amazon. Se você puder utilizar os meus links, eu agradeço bastante. Tem cupom de desconto para o site da editora Trama e da editora Nova Fronteira. Usa o Porque Leio, 15% de desconto. Então, tá sempre ativo por lá. E é isso. Bora conversar? O que você achou das minhas escolhas? Pretende ler algum deles lá no Fantasticai? Que tal fazer parte do grupo lá no Catarse? Bora trocar as figurinhas aqui nos comentários também. Muito obrigada se assistiu até agora. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!